O palestrante da noite, é sempre um prazer poder anunciá-lo. Já consideramos você nosso coração da cidade, sempre. Então, vamos a Roosevelt Andofato Thiago, ele que é de Barra Bonita, São Paulo. Palestrante há mais de 30 anos, percorrendo todo o Brasil, realizando palestras e seminários espíritas, marcado sempre pela fidelidade em Allan Kardec. Escritor, editor e autor de 22 obras publicadas de variados gêneros, todas evidenciando as bases da doutrina espírita, sendo que 13 desses livros foram escritos em coautoria com a escritora Jo Andrade. Seus livros são editados pela Solidom Editora, Federação Espírita do Rio Grande do Sul e Federação Espírita de Goiás. Presidente da ADE, Associação de Divulgadores do Espiritismo, Regional Jaú. Fundador da ASEAC, Associação Cultural Espírita Allan Kardec, na cidade de Barra Bonita. Palestrante corporativo, realizando treinamento para líderes e cursos para a formação de equipes atendendo empresas e instituições. Outras informações pelo site www.roosevelt.net.br. Nos presenteando essa noite com o tema Nada Resiste ao Trabalho, em nome das casas patrocinadoras e da USE, temos a honra de convidar aqui à frente Roosevelt Andofato Thiago. Quieto. São os obsessores. Mas a gente é teimoso. É que eu te falo mais alto. Boa noite aos amigos, aos irmãos. Que Jesus nos permita, na oportunidade de hoje, experimentarmos da sua paz, fundamental para a sequência dos compromissos empenhados e para que possamos caminhar de maneira reta, portanto, no caminho reparador. Mas iniciamos agradecendo. Agradecemos aos amigos todos, a comunidade espírita de Barretos, pela oportunidade de retornar a esta casa, a esses amigos, a esse encontro. Nós que viajamos muito, entendemos que a gentileza deve ser algo que deve marcar a conduta do espírita que já teve contato com o Evangelho. E encontramos aqui, em Barretos, companheiros que testemunham justamente essa realidade propostas por nós, de que é impossível ser tocado pela mensagem de Jesus e permanecer iguais. Assim, a ponto de que estar entre vocês é para nós, para mim, para minha companheira, motivo de muita satisfação. Agradecemos também aos espíritos amigos, que nos sustentam sempre, fazendo com que as nossas limitações não comprometam a mensagem a qual somos portadores. E assim, qualquer mérito que esse encontro venha nos proporcionar, é a eles que fica todo o mérito e toda a referência. Agradecemos aos companheiros que edificaram este encontro. Nós sabemos que todo evento espírita pede certamente uma parte da vida daqueles que desejam empreendê-lo. Desta forma, fica o meu respeito pelos organizadores deste encontro. Porque quando nós temos o impulso de reunir as pessoas todas para fazer com que juntos venhamos a refletir acerca da vida maior, isso mostra de que já entendemos que a nossa aproximação com Deus é caráter de prioridade. Por fim, pela importância que tem, continuadas vezes aponto a presença da minha companheira, cuja cumplicidade encontra-se no alicerce daquilo que eu faço,
daquilo que eu produzo da minha vida. Trabalhemos. Nada resiste ao trabalho. Quando abraçamos essa mensagem e transformamos ela na mensagem que apresentamos agora, tanto quanto numa obra, em uma das nossas obras, a primeira pergunta que as pessoas nos faziam é um livro profissional? É um livro de trabalho? Um livro direcionado às empresas, aos profissionais? E nós respondíamos também. Porque não há nenhum elemento, nenhum assunto, nada que não seja pertinente à doutrina espírita. Ainda mais quando nos defrontamos com Allan Kardec, que com a sua mente dilatada dá ao trabalho também uma visão dilatada. Quando ele define que trabalho é toda a ocupação útil. Tudo que se faz, que gera utilidade, é por isso trabalho. Isso amplia a nossa capacidade de entendimento, mesmo dessa expressão. Então, quando falamos de que nada resiste ao trabalho, não nos limitamos necessariamente às questões materialistas, profissionais, materiais. Muito longe disso. Afinal de contas, espíritos imortais que somos, o maior trabalho que você veio executar nessa existência, nessa oportunidade, é a edificação própria. Eu nasci tendo como prioridade o trabalho que devo cunhar em mim próprio. Assim como cada um de vocês nasceu exclusivamente para si próprio, para edificar-se, para depositar um trabalho sobre as próprias ações, a própria conduta, porque abandonar vícios dá trabalho. Adquirir virtudes dá trabalho. Parar de beber, de fumar, de ofender, de magoar, de gritar, dá muito trabalho. Vencer vícios que nós cultivamos há muitas vidas dá muito trabalho. Dito isso, se nós pudéssemos ou tivéssemos que resumir a causa da nossa vinda a esse mundo, seria para a realização de um grande trabalho, cujo objetivo é a própria alma, cujo objetivo é a própria edificação. Quando olhamos para o Evangelho, perceberemos que ele, na sua integralidade, tem como objetivo capacitar o homem para que ele, uma vez capacitado, construa a própria paz. Tanto que Jesus, oportunamente, no Evangelho, vem a nos dizer: eu vos dou a minha paz. Como a nos dizer: enquanto vocês não têm a de vocês, eu empresto a minha. Mas é só emprestado, porque pertence a ele. Prova disso são as incontáveis vezes onde a paz nos falta. É que o dono pegou de volta. Então, enquanto não venhamos a construir a nossa, teremos sempre relâmpagos de paz, mas nunca seremos portadores dela. Então, o objetivo dessa reflexão, tanto quanto da obra que empenhamos, é o seguinte: eu não conheço você, nem ele, nem ela e nem ela outra. Mas uma coisa eu sei: independente do que estiver acontecendo na sua vida agora, independente dos desafios, dos obstáculos, das dificuldades, das dores, independente da sua condição atual, nada, absolutamente nada, resiste ao trabalho. Nada resiste à alma decidida em progredir e vencer. Nada resiste quando o espírito está cansado de ser o que é, porque já entendeu que pode ser mais e melhor. Nada resiste ao trabalho. Traduzindo isso de forma material, para que fique ao entendimento da maioria das pessoas, nós podemos dizer o seguinte: existem alguns elementos químicos, materiais, e os amigos daqui devem conhecer muitos, porque com certeza se lembram daquela já memorizada tabela periódica, é ou não é? Desde a quarta série, sabem todos. Muitos nomes de filhos saíram da tabela periódica,
que é um lugar muito vasto para pegar nome de criança, é muito legal. E ela ensina de que alguns elementos ali é bom não deixar perto, porque eles reagem, eles explodem, eles inflamam. E como derivado desses elementos, produtos que também, sem nenhuma compreensão química, apenas por bom senso e razão, sabemos que alguns elementos é bom não deixar perto. Por exemplo, fogo e pólvora, gasolina, álcool e lugares aquecidos. Tem coisa que é bom não misturar, porque pode dar problema. Apoiados na mesma assertividade, na mesma afirmativa, sob o ponto de vista moral e espiritual, algo semelhante acontece, para embasarmos a expressão de que nada resiste ao trabalho. Do ponto de vista espiritual, tem coisas que é bom não deixar próximo, não deixar perto, porque é muito perigoso. Por exemplo, trabalho incessante e confiança absoluta em Deus. Cuidado! Se juntar essas duas coisas, você não tem noção do que isso é capaz de fazer na tua vida. Se você misturar trabalho incessante, trabalho incansável e confiança absoluta em Deus, quem não está acostumado a mexer com isso devagar. Porque você não tem noção do que isso é capaz de fazer na vida da criatura humana. Misturar esses dois elementos é muito complexo. E eu gostaria de traduzir nessa reflexão de maneira prática. E nada é mais prático do que traduzirmos em histórias. Aí eu pensei, devo buscar algo que seja do conhecimento da maioria. Afinal de contas, se eu disser algo que só eu sei, uma história que é só do meu conhecimento, a maioria não vai poder acompanhar. Aí comecei a pensar, de onde vou subtrair essa história? Inevitavelmente, somos vencidos pelo Evangelho, que já é nobre por natureza e seria certamente do conhecimento de todas as pessoas. Aí comecei a pensar, quais das inúmeras passagens ou parábolas ali contidas poderia servir de alvo, de objetivo para essa reflexão? Nada resiste ao trabalho. E eu queria algo do conhecimento da maioria. Aí eu pensei e destaquei uma em particular que eu acho que todo mundo conhece. Que é a passagem daquela mulher que sofria de hemorragia há 12 anos e acreditava que tocando as vestes de Jesus ela ficaria curada. Todo mundo conhece, sim ou não? Depois dessa manifestação entusiasmada de todos, eu acho melhor contar. E tudo começa assim. Um dos biógrafos de Jesus, Marcos, no seu capítulo 5, a partir do versículo 21º, começa a nos narrar um acontecimento que nem sequer pertence a essa mulher. É como se ela viesse roubar a cena, mas não tem nada a ver com ela na sua raiz. E começa assim, o versículo 21º. Jesus vinha de barco com alguns discípulos e ali na margem, aguardando a sua chegada, havia um grupo de pessoas. Entre eles, Jairo, um dos chefes da sinagoga. Nome, sobrenome, descrição. O barco para, todos descem e Jairo, até pela sua posição, toma a frente, vai até Jesus e lhe faz uma proposta. Lhe pede socorro. Senhor, minha filha está doente, entre a vida e a morte. E veio pedir que venha comigo até minha casa, que imponha as suas mãos sobre ela para que ela viva. E Jesus aceita. E toma então em direção à casa de Jairo, Jesus e alguns poucos discípulos, um pequeno grupo. E eles seguem.
Essa é a parábola. Porém, algo acontece nessa caminhada. Alguns versículos depois, há uma interrupção interessante. Absolutamente interessante. E começa assim, uma certa mulher, sem identificação, sem descrição, uma mais. Uma certa mulher que sofria de hemorragia, de perda de sangue há 12 anos. Atenção para os detalhes, vamos usar todos. Já havia gasto todos os seus recursos, não tendo mais nada e só piorando. Próximo. Acreditava que tocando as vestes de Jesus ficaria curada. E ali estava. Sabia que Jesus, de quem ela ouviu falar, poderia ser portador da sua cura. E ela vai, se enfia ali naquela multidão, naquelas pessoas, naquele grupo, toca as vestes de Jesus e é curada. E nesse momento nós temos que ser fiéis ao Evangelho, tal a beleza do momento. Quando ela toca a roupa de Jesus, o Evangelho diz o seguinte: ipsis verbis. Jesus para e pergunta: quem me tocou? Porque ele sente que dele saíra virtude. Em algumas traduções, saía poder. Fecha aspas. E começa um a olhar para a cara do outro. Mas Jesus, como é que nós vamos saber? Esse monte de gente empurrando, todo mundo quer colocar a mão, todo mundo quer chegar perto, todo mundo apertando. Como é que a gente vai saber que está esse vucu-vucu todo aqui? Vucu-vucu não está no Evangelho, é que eu faço tradução simultânea. Eu faço tradução. Então, estava aquele monte de Jesus. Como é que nós vamos saber quem te tocou? Mais uma vez o Evangelho deve ser levado ao pé da letra. Jesus diz o seguinte, abre aspas: alguém me tocou de maneira especial, fecha aspas, nos ensinando de que é possível tocar a Jesus, mas é possível tocá-lo de maneira especial, porque nada parava essa mulher. Ela tinha um objetivo, que era encontrar Jesus, é ser curada, e nada parava ela. E entre as dificuldades que ela enfrentou, e talvez eu e você também venhamos a enfrentar, mas talvez essas dificuldades nos parem, mas não parava ela, essa é a questão. Existem algumas que eu listei. E a primeira é o seguinte: fraqueza física. Ela estava doente, debilitada. Ela não perdeu a menor indisposição, furta o nosso grande objetivo de vida. O que ela tinha, que a gente não tem. Aí começamos a observar quantas vezes você faz um plano, por exemplo, tudo que eu disser, eu quero que partam do mesmo princípio da ideia do trabalho. Não é nem material, não é só espiritual, né? É tudo. Tudo. Quantas você fez um plano, material, moral, espiritual, adquirir um comportamento, abandonar um vício, começar a estudar, começar a aprender um idioma, aprender um esporte, qualquer coisa. Aí você começa, faz um plano. De repente, você começa a ter alguns dias de indisposição, abandona. Essa mulher perdendo sangue há 12 anos, nada parava ela. Ela sabia. E 12 porque encontrou Jesus. Senão talvez seria 15, 20, não sabemos quanto. Aí, pelas dificuldades naturais, ou você chega à conclusão, ou você vai no médico, e ele fala que você tem que começar a fazer o esporte, a caminhar, bicicleta, academia, sei lá, você tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, pode ser moral, pode ser espiritual, pode ser ir no centro, pode começar a fazer palestra, pode ser estudar, ler, qualquer coisa. Mas elementos físicos é mais fáceis. O médico diz que você tem que começar a fazer academia, você vai morrer. Você tem que fazer um esporte, você está com a vida muito toda, está ficando doente. E aí o que você faz? Comprometido com a própria vida, que os espíritas são muito comprometidos, que adoram Deus, mas não querem encontrá-lo. Resolve então, a partir de segunda-feira, eu chego em casa, tiro a roupa do trabalho, coloco os shorts, tênis, camiseta, pego a bicicleta, vou na academia, sei lá que plano que você fez. Mas a partir de segunda-feira, está decidido.
Você vai mudar de vida, vai ou não vai? Vai. Aí pá, você vai trabalhando, chegou, sábado, domingo, segunda-feira você trabalha o dia todo, segunda, 5h30 já começa. É hoje. É hoje. Já deixou a camiseta, o short, a meia, tudo em cima da cama estendido, que é para não perder tempo. Que é hoje, sua vida vai mudar. É ou não é? É. Aí você chega em casa, 6 horas sai do trabalho, começa a chegar em casa, a hora que você abre o portão, acontece algo muito interessante. Porque nós sabemos, e Allan Kardec explica muito isso, a respeito dos processos obsessivos. E lá na sua casa tem um obsessor muito violento, de uma gravidade absoluta. Você entra na sua casa, já na sala, ele percebe a sua presença e começa a emitir a você ondas perturbadoras. Esse obsessor atende pelo nome de sofá. E ele começa assim, vem, vem. E você resiste, porque nós somos lutadores, não? E ele começa, vem, você não, vem, não vou, vem, não. Você começa, você vai lá na cama, olha a roupa estendida, é aquela luta desleal, aquela luta quando de repente ele dá para você, ou em você, um golpe baixo. Ele te vence com uma mensagem muito interessante, que diz assim, só 5 minutos. Aí você achando que fez um acordo com as sombras, fala só 5 minutos. E senta. Nesse momento, do meio da espuma do sofá, partem garras perispirituais que te prendem nele. E aí você tenta sair, as garras fixam nas suas pernas, é aquela luta desleal, você luta, ele não te deixa sair. Você luta, 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 é vencido pelo cansaço, desperta no Jornal das 11. É assim. Agora, espírita, explica para mim uma coisa. Essa mulher perdia sangue há 12 anos. Ela estava fraca e ela não desistia. Eu vou ficar curada. Está decidido. Eu vou encontrar Jesus. Está decidido. Nada parava essa mulher. O que ela tinha que a gente não tem? Qualquer gripe nos rouba os objetivos de vida. Ficou muito frio? A gente não vai. Muito calor? Também. Mais ou menos? Também não, porque vai que esfria ou esquenta, né? A gente não sabe que roupa vai. Então, é assim. Nada resiste ao trabalho. Para ela. Mas, observando ainda os obstáculos que essa mulher enfrentou, e talvez tenha semelhante com o que nós enfrentamos, e pode servir de espelho, existe um outro muito interessante, que nós já identificamos na parábola, que é a questão do preconceito. Naquela época, a mulher não tinha valor nenhum. Nenhum. Reiteramos que o que as mulheres passam hoje tem a origem que precedem a Jesus. Doente, piorou. Para termos uma ideia, quando na casa de Cafarnaum de Simão Pedro, Jesus cura o paralítico, ele coloca-se em pé. A primeira coisa que ele diz a Jesus é, Senhor, o que faço agora? Era um paralítico que voltou a andar. E Jesus lhe diz, vai e se apresente aos doutores da lei, para que eles te recoloquem, te recomponham no rol das criaturas vivas. Porque deficientes, doentes, naquela época, eram considerados mortos. Não produz nada, está morto então. Mulher e doente. Ela era o que nós chamamos hoje de invisível social. Ninguém vê, ninguém ouve, sozinha. E ela não desistia. Nada parava essa mulher. Mas a pergunta é a seguinte, espírita, eu e você, quantos sonhos, quantos objetivos nós desistimos, sabe por quê? Porque você é gorda, você é baixa, você é alto demais,
Você é careca, você tem orelha grande, você tem nariz pequeno, você é muito alta, você é muito baixo, você é muito feio. E a gente vai por não se enquadrar nos padrões, para se defender sem perceber a fragilidade do nosso comportamento, vamos abrindo mão de onde queremos estar, da posição que achamos que merecemos. Vamos renunciando àquilo que sabemos que é o melhor, porque não estamos no padrão. Preconceito. E para ter uma ideia da gravidade disso, nós vivemos isso até hoje. Nós. Por exemplo, eu vou fazer palestra em alguns lugares e as pessoas equivocadamente, no impulso fraternal destituído de bom senso e razão, fazem uma volta, uma roda na minha volta e nem olham na cara dela, como se não existisse. É assim. É interessante. Assim como acontece algumas vezes, que ela vai fazer alguma apresentação e eu vou junto. Aí fazem uma roda em volta dele e ninguém me vê. É verdade que não tem muito material para ver. Mas, pouquinho de bom senso. Então sabe quem percebe? Nós não gostamos das pessoas. Nós gostamos das personalidades. A gente não gosta de gente simples. A gente não gosta de gente de verdade. A gente gosta de gente que pode nos dar um retorno de imagem, retorno de alguma forma. Essa mulher não. Invisível social. Ninguém olhava para ela, ninguém via ela, ninguém percebia ela. E ela estava decidida a vencer. Porque ela sabia, de uma forma estranha, de que nada resiste ao trabalho. E ela ia continuar. Nada parava essa mulher. E nós vamos desistindo dos nossos ideais, porque não estamos no padrão destes ou daqueles. Muito bem. Um outro elemento que eu percebo no empenho, no trabalho dela, em alcançar seu objetivo, e talvez tenha similitude conosco e com as nossas dificuldades, é uma coisa muito interessante, que é a questão do tempo. Tempo. Essa mulher sofreu 12 anos sem se abater, sem desistir de encontrar cura. 12, reitero, porque encontrou Jesus. Talvez se ela não encontrasse naquele momento, seria 15, 17, 20. Ela não ia parar. 12 anos até conseguir. E a pergunta que faço aos amigos é a seguinte: quanto tempo a vida demora para te fazer desistir do que você quer? Quanto tempo a vida demora para tirar o sonho da tua cabeça? Tem gente que fala, eu estudei lá, mas não deu, não passei, viu? Mas estudou quanto? 3 anos. 3? Não é nada. Eu já tentei emagrecer, tentei engordar, tentei. Quanto você tentou? 8 anos. Desistiu? A vida demorou 8 anos para mostrar para você que você não estava pronto para ter o que você queria. Quanto tempo você demorou para desistir de aprender o idioma, de aprender o esporte, de começar a fazer palestra, de começar a ler o livro, de começar a frequentar o centro, de estudar? Quanto tempo? Mas eu já sofri há 10 anos. 10? Deus te deu uma vida para tentar, você tentou em 10, que você fez os outros anos? Partindo do princípio que a gente vive uns 80, você tentou 10? Tentou nada. Essa mulher tentou 12 até conseguir. Quanto tempo a vida vai demorar para tirar da tua cabeça essa ideia? Já imaginou isso? Porque a gente vai desistindo. E não podemos nem falar que deu errado, hein? O que é pior. Se você pegar um papel para marcar as suas falências e outro para marcar o que você desistiu, você vai ver que quase que a totalidade do que não deu certo é porque a gente desistiu antes de dar. Quer uma prova? Provo. Quem que começou a aprender inglês? Parou. Violão? Parou. Futebol? Parou. Vôlei? Parou.
Estudar no centro. Parou. 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 Só que nada parava essa mulher. Nada. Não importa o tempo. Ela tinha uma vida para atingir o objetivo. Ela estava convencida que era o melhor. E quando eu nos vejo desistindo de coisas que demorou muito para conseguir, sabe que conclusão eu chego? Não sofremos o bastante. Que quem sofreu o suficiente, olha para si e fala, chega, vou tentar alcançar esse objetivo, mudar vou tentar até o último dia. Que é para isso que nós nascemos, para executar um trabalho em nós próprios. Nada parava essa mulher, eu vou seguir. E eu percebo na conduta dela um outro elemento muito interessante. Muito interessante. Só que esse aqui eu podia até pular, porque acredito que ninguém aqui vai ter nenhuma relação com esse tipo de dificuldade. Mas já que está no Evangelho, eu vou respeitar, vou falar. Mas um objetivo que essa mulher enfrentava, uma dificuldade que ela enfrentava, um obstáculo que ela enfrentava, sabe o que é? Falta de dinheiro. Ela estava quebrada. Vamos lembrar o Evangelho? Uma mulher que sofria de perda de sangue há 12 anos, abre aspas. Havia gasto tudo que tinha com os médicos, não restando mais nada e só piorando, fecha aspas. Sem dinheiro. Pobre. E se um dia vocês ficarem pobres, vocês vão saber do que eu estou falando. É muito chato. Porque quando você não tem dinheiro, você come mal, dorme mal, acorda mal. Tudo é mal, tudo é escasso, tudo é pouco. Agora, 12 anos perdendo sangue, sozinha, invisível social, sem dinheiro. Conclusão, comendo mal, dormindo mal, andando mal, vivendo mal, tudo mal. Vai vendo o naipe. Vai vendo a dificuldade. Agora, espírita, quantos obstáculos, quantos sonhos, quantos ideais você desistiu, sabe por quê? Ah, não tem dinheiro. Não é para mim não, imagina. Você tinha duas opções, trabalhar mais ou desistir do sonho. Aí desistir do sonho é mais barato. Desistir do sonho é mais barato. Você podia lutar, progredir, pensar, desenvolver, pedir ajuda, correr e até conseguir, mas desistir é melhor, né? Então a gente vai diminuindo o sonho, diminuindo até se encaixar no nosso bolso. E como os bolsos são muito vazios, o sonho é muito pequeno. E a gente vive desejando a vida dos outros. Não é legal? Essa mulher, não. Nada parava essa mulher. Ela não tinha dinheiro. Ela não tinha o que comer. Ela não tinha como andar. Era tudo difícil para ela. Uma mulher sozinha e doente, mas ela estava decidida. Eu vou me curar. Ponto. Mas há um outro elemento que eu vou tentar resumir tudo que poderia falar para nos adequarmos ao nosso tempo. Que é o seguinte, pode ter várias coisas que você e eu passamos e que não está incluído nela, e pode ter outras coisas que ela passa e que a gente não passou. Mas dá para resumir tudo num elemento só. No obstáculo final, quando ela finalmente chega, está diante de Jesus, o Evangelho diz o seguinte, que entre ela e Jesus há uma multidão, representando os inúmeros obstáculos que não deu para citar aqui, ou precisaríamos de um seminário. Multidão. Não é uma multidão para nós. É uma multidão para uma mulher sozinha, adoecida, sem dinheiro, invisível. Você é uma multidão para ela. E ela vai, toca a roupa de Jesus. Aquele negócio todo, tudo feito. Muito bem. Caros amigos, a reflexão que eu desejo fazer agora é outra. O que ela tinha que a gente não tem? Por que nada parava essa mulher e nós desistimos com muita facilidade? E no nosso caso, espíritas que somos, nos acomodamos em pedir que os espíritos façam por nós. A gente pede para que eles façam o que nós nascemos para fazer. É por essa razão que na maioria das mensagens que recebemos dos espíritos
Qual é a resposta? A gente conta a dificuldade, conta. E a resposta é mais ou menos igual. Sabe o que eles dizem? Paciência, irmão. E dá tristeza escutar isso, né? Paciência. E sabe por que eles falam isso? Porque o que a gente está pedindo para eles fazerem é o que nasceu para fazer. Ponto. Mas tentando entender o que tinha no comportamento dessa mulher, e por que ela nunca parava ou desistia, recorremos a Allan Kardec. Afinal de contas, doutrina espírita é o que Allan Kardec disser que é. Aponto isso como referência e solicitação de cuidado a todos os espíritas. Afinal de contas, vivemos numa época de muitos modismos, de muitas obras equivocadas. Então, somente existe doutrina espírita se caminharmos cumpliciados com Allan Kardec. Ou vai dar errado. É certeza. Muito bem. E Allan Kardec nos dá uma contribuição muito especial. Ele identifica nas obras básicas que sustentam a codificação 3 ferramentas ou 3 elementos que ele dá o nome de propriedades naturais do espírito. E se a propriedade é natural, todo mundo tem. Por isso o termo natural. É natural do espírito. Todo mundo tem. Natural. Onde elas são? Inteligência, vontade e pensamento. Se você deseja mudar a sua vida da situação em que se encontra para uma outra desejada, você tem 3 coisas para te ajudar. Inteligência, vontade e pensamento. Propriedades naturais do espírito, o resto é conversa, que nos mantém na mesma condição. Partindo desta premissa, eu queria encontrar onde é que essa mulher tinha essas propriedades. E nós percebemos visivelmente. A primeira delas, a inteligência. Propriedade natural do espírito. Porque quando nós falamos fulano de tal é inteligente, o que a gente está falando? De uma inteligência desenvolvida. Porque inteligente todo mundo é. Uns mais, outros menos desenvolvidos, mas desenvolver a sua inteligência é problema seu. Desenvolver a minha é problema meu. Porque Deus, como é Pai justo, nos dá igualdade. Em igualdade. E assim, começamos a observar a conduta dela e ela usou da sua inteligência. Porque para chegar até Jesus, ela fez um plano. Ela teve um plano. Eu vou chegar até Jesus, ela sabia onde ele ia passar. Ela sabia onde o barco ancorava. Ela sabia o trajeto que a maioria usava. Ela tinha uma ideia de horário, ela chegou antes. Diante da multidão, ela falou, se eu estiver de frente, a multidão me atropela, de frente não vai dar. Eu vou esperar todo mundo passar, e o evangelho é claro, ela foi por trás. Ela fez um plano. Eu estou aqui, eu consegui isso, deixa-me pensar. Ela botou um plano. E eu, e você, e nós. O que você quer? O que você deseja, de verdade, para a sua vida? Seja moral, espiritual, material, pouco importa. Você tem um plano para conseguir isso? Porque a maioria a gente vai indo para os nossos objetivos, sabe como? Ah, se Deus quiser, né? E Ele não quer nada, porque tudo já é dele. Então, estamos indo, tocando, levando, empurrando com a barriga. Então, é assim? Ela não. Ela tinha um plano. Para mim atingir isso, eu preciso mudar isso, me preparar para isso, vou ter que fazer. Ela tinha um plano. Ela tinha uma decisão. Eu vou ser curado. Pronto. Está decidido. Você tem? É que eu tenho. Aí você vai falar assim, Rosna, mas não é assim não. Porque eu já tive uma decisão na minha vida que eu ia mudar, que eu ia fazer, e a decisão não deu certo. Acontece realmente, acontece. Mas quando a decisão que a gente toma não dá certo, são vários fatores. Que pela escassez de tempo, eu vou falar de um só, que geralmente é o prioritário. É que nós tomamos decisão, usamos da inteligência, mergulhados em grandes e fortes emoções.
E as emoções em demasia perturbam a inteligência, não deixam a gente enxergar com clareza. Aí quando você toma uma decisão envolto de muita emoção, a decisão que você tomou não serve para quando você sai dessa emoção. Vou dar um exemplo. Estou chegando no mês espírita de Barretos, lá na porta, o Eduardo me trata mal. É só uma hipótese. O Eduardo me trata mal, é áspero, é agressivo, aquele negócio todo lá. Nesse momento, eu sou envolvido por uma emoção negativa. Eu fico achando um absurdo, eu vim aqui, me dediquei, atendi, ele me trata mal, me dá uma emoção. E essa emoção me influencia a tomar uma decisão. Influencia a minha inteligência. O que eu decido nesse momento? Nunca mais venho aqui. É uma decisão tomada por essa emoção. Faço a palestra decidido a ser a última. Nunca mais venho aqui. Saio daqui por essa emoção. Nunca mais venho aqui. Vou para casa e durmo. Acordo no dia seguinte, vai passando aquele torpor. Eu vou saindo daquela emoção e já começo a pensar. Coisa mais tonta, né? Eduardo é meu amigo, acho que ele não estava bem, só isso. Me distancio mais dessa emoção. Começo a pensar, tinha tanta gente lá, eu não vou por causa de um só. Não faz sentido. E quanto mais eu fico longe daquela emoção, aquela decisão não serve mais para nada. Porque aquela decisão só serve para aquela emoção. Se ele voltar a me tratar mal, o que eu falo? Não volto mais aqui. Volta a emoção, volta a decisão. Dito isso, espírita, quer tomar uma decisão para a sua vida? Muito bem. Não no momento das grandes emoções. Sejam emoções muito negativas, sejam muito positivas. Porque nunca aconteceu com você, espírita? Assim, imagina assim, final de festa, o churrasco começou às 10 da manhã. 10 da noite, está aquela última mesa dos que não vão embora nunca. E 10 da noite acabou o que comer, acabou o que beber, está todo mundo entupido. E agora começamos a fazer plano para a galáxia. Aquelas filosofia, só assunto profundo, porque amanhã nós vamos conquistar o mundo, né? Motivado por aquela emoção de festa, emoção positiva, mas isso entorpece a inteligência. A gente faz o mundo, a partir de amanhã nós vamos mudar o mundo, né? Você quer aqueles planos, muito bem. Vão para casa, dorme, acorda no outro dia, lembra dos planos da noite passada, dá uma vergonha. Fala, gente, quanta besteira. Conclusão, espírita. Você é inteligente. Mas se for usar sua inteligência, se for fazer plano, mergulhar grandes emoções, não vai dar certo. A inteligência, para se manifestar, precisa de paz. Está lembrado ou não? Paz aos homens de boa vontade. Porque com muito boa vontade, sem paz, não sai do lugar. Vai continuar com boa vontade, sem produzir nada. Quer pensar na sua vida? Pensa, mas escolhe um dia. Nem abatido, nem entristecido, nem depressivo, nem eufórico. Simplesmente um dia que você está bem, saia para refletir, convida Deus para a conversa, aí você vai ter o melhor da sua inteligência. Claro que isso deve ser um hábito constante, não um passe de mágica. E essa mulher usou da inteligência, ela fez um plano, ela sabia o que ela queria, ela refletiu muito tempo em como executar. Muito bem. Inteligência, primeiro atributo do Espírito. Segundo Allan Kardec, a vontade. A vontade é um atributo muito interessante. Sabe por quê, Espírito? Porque a vontade é um atributo tão perigoso que ele é capaz de fazer a inteligência ficar quieta. A vontade olha para a inteligência e fala, calada. E a inteligência, que tem a razão,
Prova, Rússio. Provo? Fácil. Quantas vezes, espírita, você ia fazer alguma coisa que a inteligência avisou? Está errado. Mas você tinha vontade. Você fez ou não fez? Fez. Conclusão. O que é sabedoria? É conseguir fazer com que a sua vontade obedeça à sua inteligência. É essa a nossa luta. Já pensou? Continuar a fazer com que a sua vontade trabalhe para a sua inteligência? Aí você está feito. É isso. É uma decisão. Porque vontade é um negócio poderoso. Se você tem vontade de coisa que não deve, trabalha com isso rapidamente. Senão, quando você distrair, você está fazendo. Vontade. Vontade. E a vontade para nós ficar mais marcada. Quer ver, espírita? Imagina essa mulher que perdia sangue há 12 anos. Imagina ela contando o plano dela para a família. Porque família é um negócio muito legal, sabe? Família é um grupo de pessoas que quando você vai contar os seus objetivos, eles estimulam, incentivam, dão apoio, impulsionam a gente para frente, não é? Então você imagina, ela junta o pessoal, sogra, cunhado, genro, sei lá quem estou junto, tudo lá, para assim, o pessoal tive uma ideia. Ouvi falar de um homem chamado Jesus, e eu disse que eu vou até onde ele está, vou viajar até lá, vai ter sempre gente à volta dele, eu vou colocar a mão na roupa dele e vou ficar curada. O que eles falaram para ela? Você é louca? Bebeu? Tomaste muito vinho? Você não para em pé, está vazando para todo lado, vai viajar, não come, não bebe, não dorme direito, vai viajar. Ela sai de lá. Mas ele diz para ela, sabe o que a vontade dela diz para ela? Vou. Ela vai na casa da vizinha, fala, vizinha, deixa eu te contar a minha ideia. Ouvi falar de um homem chamado Jesus? Eu te disse que eu não curo mesmo, sabe? Já gastei meu dinheiro, não tenho mais nada, estou na miséria, mas se eu colocar a mão na roupa dele, eu tenho certeza que eu consigo, porque no pegar ele eu sei que não dá, mas na roupa dá. E a vizinha olhou para ela e falou assim, você é besta. Como assim? Está doente. Você vai viajar sozinha, atravessar o sol, que tudo é deserto, para tocar na roupa de um homem que você ouviu falar. Sabe o que ela falou para a vizinha? Vou. Nada resiste ao trabalho. Leon Denis, com sua propriedade de mestre, viria oportunamente asseverar numa obra magistral que tem como título Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, no Espírito, num capítulo cunhado diretamente ao Espírito, que fala sobre as potencialidades da alma, uma expressão ou uma definição acerca da vontade. Ele diz, a vontade, o uso persistente desta faculdade, permitir-nos-á modificar toda a nossa natureza, vencer a matéria, a doença e a morte. O uso persistente da vontade. É quando você não conta para ninguém. É uma conversa de você com você mesmo. E sabe o que você diz para você? Agora chega. Eu vou mudar, está decidido. Eu vou mudar. Eu vou ser o melhor marido daqui para frente. Eu vou ser a melhor esposa, o melhor espírita, o melhor irmão, o melhor trabalhador, o melhor funcionário, o melhor... A partir de hoje eu vou ser o melhor que eu puder, está decidido. O uso persistente da vontade. E quando a gente faz isso, sabe o que acontece no céu? Ou no plano espiritual, como queiram, há uma revolução. Aquele monte de espírito se estapeando, todo mundo quer ajudar esses. São esses que eles estão loucos para ajudar. Aqueles que falou, agora chega, deixa comigo. Quem falou isso para você, Ruso? O Evangelho. Ajuda-te. Depois disso, acabado isso, concluído isso, começa a nossa parte. O céu te ajudará. Antes não. Uso persistente da vontade. Segunda ferramenta da qual o Espírito dispõe para transformar a realidade posta à sua volta. E por fim,
O terceiro e último atributo, mais tão importante quanto os demais, que é a base da vida, segundo Emmanuel, pensamento. Inteligência, vontade e pensamento. Porque o pensamento é um atributo fundamental. O pensamento é como se fosse o cenário onde a vontade e a inteligência entram em harmonia. Porque muitas vezes o indivíduo tem inteligência, não tem vontade, ou tem vontade, não tem inteligência. O pensamento positivado, pensamento em ordem, pensamento elevado, esses dois gigantes conseguem entrar em paz. Inteligência e vontade. Porque quando o pensamento está perturbado, nós não enxergamos o óbvio. Não adianta, nem a casa espírita pode ajudar quem está com o pensamento perturbado. Pode orientá-lo a que reequilibre o seu pensamento. Pode submetê-lo aos processos de fluidoterapia. Mas a gênese de tudo que nos acontece está no pensamento. Sem isso não conversa. Quer ver um exemplo, espírito? Vou dar um exemplo para você. O pensamento é como se fosse uma antena. E ele nos liga aquilo que desejamos, de bom ou de mal. Tanto faz. Em qualquer lugar, dentro da casa espírita ou fora dela, pouco importa. Nesse exato momento, cada um de nós pode estar sintonizado em pleno céu ou no absoluto inferno. Que são faixas mentais. E o meu pensamento é depositado onde eu desejo. Dá um exemplo. O indivíduo tem, por exemplo, câncer. Ele tem câncer há 10 anos e não sabe. E ele vive normalmente. Ele vai no médico, faz um exame qualquer, e o médico fala assim: meu amigo, você tem um tipo de câncer. Sabe o que acontece? Em uma semana ele definha. Se ele não soubesse, viveria mais 10, 15 anos. Mas agora que ele ficou sabendo, ele definha. Mundo mental. Mundo mental. A gênese de todas as nossas construções, de todas as nossas edificações repousam no nosso universo íntimo. Mundo mental. Então, pensamento perturbado, esquece. Tudo vai ser mal. Até quando você ganha qualquer coisa boa, dá alguma coisa errada. É assim. É lei natural. Quer ver um exemplo, espírito? Você chega na sua casa, acontece algo muito interessante. Muito interessante. Você chega na sua casa, da rua, põe a mão no bolso, tira a chave do seu carro, põe na mesa. Lugar de sempre. E na mesa. E você está perturbado. Você está totalmente desorientado, correndo. Porque hoje a nossa vida é assim, é ou não é? Principalmente os mal administradores, como eu. A gente chega, acorda já atrasado, almoça com pressa e dorme correndo. Né? Então você fala assim, gente, para que tudo isso? Vou chegar onde? A gente faz assim, né? Aí você põe a chave do carro ali, e é um processo interessante. Você vira e volta. 3 segundos. Quem pegou a chave? Não, estava aqui. Eu tenho certeza que eu pus aqui. Alguém pegou essa chave. Aí eu começo a procurar a chave. E procurar a chave em casa passa por 3 estágios. Já perceberam ou não? Primeiro estágio, você procura. Você pegou minha chave? Você viu minha chave? Você viu onde eu pus? É o primeiro estágio. Praticamente equivale a obsessão simples. Pegou a chave, procurou. Aí você passa para o segundo estágio, mais interessante. Quando você começa a procurar onde você já sabe que não está. Geladeira, micro-ondas, ferro de passar. Você já sabe que não está, mas você vai ver mesmo assim, porque vai que. Né? Então você começa você abre o forno, vê, sabe que eu pus no forno a chave, né? Aí você vai assim, já é uma alienação. E no terceiro estágio, é aquele onde nós nos comportamos igual a Ferrari. A gente vai do mundo de regeneração para a caverna em 3 segundos, né? Começa a gritar, ofender, chuta o cachorro, bate o gato, bate a porta da geladeira, chuta o telefone, xinga todo mundo, chuta a cristaleira, né? No dia seguinte tem que chamar um pedreiro para arrumar a sua casa, que você destruiu ela. Muito bem. Não achou a chave?
O que você faz? Sai para a rua a pé. Sai daquela perturbação, conta para um que aconteceu, ele dá risada, aí você já dá risada também, conta para o outro, saiu daquela vibração. Volta para casa. Voltou para casa, quando você olha para a mesa, adivinha o que tem ali? Calma que a pergunta eu não fiz ainda. Calma aí. A pergunta é a seguinte, espírita. Nós aceitamos a ideia de que a gente não viu o óbvio por causa do pensamento perturbado, sim ou não? Alguém que pôs. É só virar as costas. Gente, que brincadeira mais sem graça, gente. Vocês viram minha aflição. Vocês viram tudo que eu fiz. Eu estava tinha horário. Vocês esperaram eu virar as costas. Gente, não, deixa. Vocês vão ver só. É assim. Perturbados. Aí, é com esse pensamento perturbado que a gente quer encontrar paz. Construir um mundo melhor. Espírita, para. Aquela mulher doente, aquela mulher sozinha, sem ninguém, aquela mulher que sabe o que ela tinha? Pensamento em paz. Sem nada. E possuindo a tudo. É a mágica do ser espiritual. Nada tendo, mas possuindo a tudo. Pensamento em paz. Durante a aflição, ela enxergava o que ninguém enxergava. Aí, para matar a gente de raiva e de inveja, o pior ainda vem. Sabe por quê? Tudo que nós falamos até agora, toda essa reflexão, tudo que está no Evangelho acerca dela começou, sabe aonde? Vamos voltar lá na parábola. Uma mulher, com 12 anos de hemorragia, que já tinha gasto tudo, perdeu aquele negócio todo, queria tocar as vestes de Jesus, abre aspas, por mais interessante agora, abre aspas. As vestes de Jesus, de quem ouviu falar. Fecha aspas. Tudo isso porque ela ouviu falar de Jesus. E o pensamento elevado, sabe o que fez quando ela ouviu falar de Jesus? Já sei o que fazer. Já entendi. Vamos pensar em nós? A gente, sim, vai no centro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. De manhã, à noite vai na casa da sopa, depois vai na casa... A gente fica mergulhado nas atividades espíritas e à noite vai dormir e fala assim, Senhor, o que queres que eu faça? Por que não me responde? Por que não mostra o caminho? Aí vem uma mulher que só ouviu falar, mas já sei o que fazer. Pensamento elevado. E não acontece com a gente assim também? Você está no centro há 30 anos. Aí você convida sua vizinha, ela não vem, você convida, ela não vem, você convida, ela não vem. Até um dia que você convida, ela fala, vou. Você está há 30 anos, ela vem uma vez, e ela muda a vida dela totalmente. Numa vez que ela veio, e você está 30 anos, não muda a sua. Já viu isso ou não? Dá até uma raiva na gente, né? Não devia ter trazido. Chato, não trago mais ninguém também. Não é sensacional? Conclusão. Tudo que a casa espírita pode te dar, tudo que o Evangelho pode te dar, para que você entenda, é necessário pensamento em paz. Apto, atento, divorciado de vaidade, prepotência, maledicência, arrogância. Sem isso, o pensamento... Sabe o que acontece? Sua captação é muito maior, a aplicabilidade nesse fala. Com todos os problemas, ela tinha uma coisa, a capacidade de pensar, e cuidava disso. Não tinha mais nada, mas disso ela cuidava. É por essa razão que Allan Kardec vem dizer que propriedades naturais do espírito. E é pautado por tudo isso que nós defendemos a ideia de que nada resiste ao trabalho, nada resiste ao espírito decidido a mudar, decidido a vencer, decidido a ser diferente, decidido a vencer o tempo, as limitações, decidido a vencer. E é por essa razão que o Evangelho é naturalmente nobre
e especialmente especial. E é pela mesma razão que eu convido os amigos todos para elevarem o pensamento em profunda manifestação de gratidão aos imortais que tanto nos acompanham, tentando nos despertar para as realidades da vida e dizendo a eles: Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, mestre querido, pela oportunidade de progredir e vencer. Muito obrigado, mestre, pela oportunidade de conhecer a doutrina espírita enquanto tantos companheiros caminham destituídos de um Deus para crer. Mas de todas as graças e favores que de ti procedem, a que mais nos faz falta, a que mais necessitamos, é a coragem de transformar a nossa própria vida. De olharmos para nós na convicção do teu evangelho, da tua palavra que nos diz sobre os mundos de plena felicidade e decidirmos a estar neles, que venhamos a nos desnudar das coisas mais íntimas, a nos desvencilhar daquilo que nos compromete o caráter e nos envergonha de ter conhecido o evangelho. Mestre querido, dá-nos a oportunidade de progredir e crescer. E para isso que venhamos a nos capacitar pelas tuas palavras que nos ensinarão a construir um novo mundo onde maior será aquele que mais servir. E dentro disso que possamos um dia olhar para todos os espíritos à nossa volta e ver que contribuímos para a construção de um mundo evidentemente melhor. Pelo tanto amor recebido, enquanto tão pouco ainda fazemos para retribuir, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.